Olá, aqui é a professora Daniele, professora de Química, e esta é a nossa aula de Matéria e Fenômenos. Começando por propriedade. Tudo o que existe no universo que ocupa espaço, sendo vivo ou não, é considerado matéria. As partículas básicas da matéria são os átomos e as moléculas. Os cientistas têm trabalhado no desenvolvimento de técnicas de manipulação dessas partículas, a fim de que sejam possíveis analisá-las como se fossem bloquinhos de montar. Antes de estudar os fenômenos, precisamos conhecer a matéria, pois nela ocorrem fenômenos químicos, físicos e biológicos. Para iniciarmos, nós vamos falar sobre propriedades da matéria. Há uma imensa diversidade de materiais conhecidos. Além desses, outros têm sido produzidos em laboratórios para atender às novas necessidades que surgem constantemente. Cada material é utilizado em função de suas propriedades. A madeira, por exemplo, pode ser serrada e lixada, é resistente e por isso usada na fabricação de inúmeros objetos. O ferro pode ser moldado e é um bom condutor de eletricidade. O alumínio é leve, resistente e bom condutor de calor, sendo empregado na produção de panelas e de embalagens. Se fala em propriedades da matéria, temos que saber que essa vai ser dividida em duas categorias: propriedades específicas da matéria e propriedades gerais. Sendo que a específica, ela também se subdivide em dois tipos: a propriedade específica organolépticas, que são reconhecidas pelos órgãos do sentido. Mas vamos saber primeiramente que a propriedade específica ela tem características que não são comuns a todos os materiais, possibilitando sua diferenciação. Portanto, podem ser usados como critério de classificação. É nesse critério que nós vamos subdividir. Primeiro, propriedades organolépticas, reconhecidas pelos órgãos do sentido. Quais são os nossos órgãos do sentido? Nós temos o olfato, a visão, o tato, o paladar. Então, os órgãos do sentido identificam, por exemplo, frutas, a maçã, a laranja, a melancia, e podemos diferenciar porque cada uma dessas frutas tem o seu sabor característico, a sua cor, o seu brilho e até o seu cheiro. Vimos então que a propriedade específica da matéria ela tem as propriedades organolépticas e tem a outra que nós usamos como ferramenta na ciência. Ela se divide em três tipos: ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. O ponto de fusão é a passagem do estado físico sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição é a passagem do estado físico líquido para o vapor. E a densidade é a relação entre a quantidade de massa e o volume, conforme nós temos uma fórmula ali. Vamos entender melhor a densidade, já que é algo que agora no nono ano nós vamos ter que aprender. Tanto o ponto de fusão quanto a ebulição, nós vamos entrar ter um profundo conhecimento maior no ensino médio. Mas observe o seguinte, nós temos dois exemplos ali, dois copos com água. Um tem um líquido vermelho, um líquido amarelado e o líquido transparente que subtende que é a água. Por que o líquido vermelho está mais embaixo? Porque ele possui, então, uma densidade maior do que o líquido que teoricamente é a água, tá? E também maior do que aquilo que se compara, tipo um líquido amarelado. Observe a figura ao lado. Tem um apito dentro também de um copo com água. Esse apito, ele não está no fundo do copo, ele está inclusive em cima na superfície da água. Isso quer dizer que a água é mais densa do que o apito. Isso então quer dizer também que o apito é menos denso que a água. Nas propriedades gerais, nós temos característica comum a todos os materiais. Por exemplo, a massa e o volume. A massa, que é a quantidade de matéria ou partículas de um corpo ou substância. O volume é o espaço ocupado por este corpo ou substância. Tendo em vista que toda matéria apresenta massa e volume, esses dois critérios não servem para classificar os materiais. Observe o exemplo das mesas. Nós temos diversos tipos de mesa. Eu falar simplesmente a palavra mesa tem 30 quilos.
Eu vou dizer que isso se trata de uma mesa? Não, porque a massa da mesa varia. Existem vários tipos e modelos de mesa e suas massas também vão variar. Além da massa e do volume, existem outras propriedades gerais da matéria. Aqui nós vamos conhecer três delas: a inércia, a divisibilidade e a impenetrabilidade. A inércia é quando um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Para que o estado de movimento ou de repouso seja alterado, faz-se necessário uma ação de uma força sobre esse corpo. A divisibilidade. A madeira, por ser cortada, ela pode ser cortada ou dividida em partes cada vez menores, como a gente pode ver nas figuras ali. A impenetrabilidade. Toda matéria ocupa espaço por ter massa, e o espaço ocupado por um corpo não pode ser ocupado por outro corpo. Aqui finalizamos a parte teórica. No próximo slide, nós vamos ver como é que se resolve as contas matemáticas da densidade. Mas vamos relembrar o seguinte, que as propriedades específicas elas vão se subdividir em organolépticas e aquelas que serão usadas na ciência, porque elas servem como definição em parâmetros, inclusive para a identificação da matéria. Muito obrigada e até logo.